Beleza, pelo título desse vídeo você deve estar se perguntando: ah, Matheus, como assim que Fade to Black é o melhor filme de Bleach? Você se esqueceu do filme do inferno que tem o Ichigo Vastolord? Ou o primeiro filme que tem a personagem da Senna e tal? E desculpa, gente, mas o terceiro filme de Bleach é o meu favorito e, de acordo com a minha absoluta opinião, é o melhor filme, beleza? Tá falando da Elite. Os caras conseguiram a proeza de trazer elementos do arco de invasão da Soul Society, aliado a uma animação super caprichada, cheia de lutas bacanas, um pouquinho de carga dramática e conceitos muito interessantes que foram abandonados pelo Kubo, além, claro, de ter aquela dose de fanservice para alegrar o coração de todo fã. Existe até uma mensagem muito legal que é passada ao longo do filme, junto de um elemento que ganha destaque só na Guerra Sangrenta dos 1000 anos, mas eu não quero me adiantar demais na introdução, então, por favor, se você é fã do canal Bambuto, não esqueça de deixar o like, comentar e compartilhar, pois qualquer interação com o vídeo já ajuda demais. E se puder, também hypa o conteúdo para que ele alcance mais pessoas, beleza? Então sente-se, se acomode e bora falar sobre o melhor filme de Bleach, Desvanecer ao Preto. O enredo de Fade to Black se concentra em basicamente uma pergunta: o que aconteceria se Kuchiki Rukia fosse apagada da existência? Esse é o ponto central que envolve toda a trama do filme e como os vínculos forjados entre os personagens podem transcender até mesmo as memórias. O longa começa no laboratório do Mayuri, onde ele está conduzindo mais um dos seus experimentos malucos. E em um dado momento, um dispositivo em forma de flor brota a partir do chão. O cientista, super satisfeito, se aproxima e coleta uma espécie de frasco brilhante que emerge do dispositivo, levando imediatamente à queda de energia. Enquanto Mayuri sente a presença de alguém e começa a perguntar quem está ali, uma figura escura com uma foice enorme aparece do nada e passa a lâmina no pescoço do capitão. Nesse meio tempo, a Nemo chega e o Mayuri pira completamente, mandando ela se afastar e correndo em direção à sala de controle, levando até um tombo no meio do caminho. Claramente confuso e sofrendo de perda de memória, o Mayuri acaba encurralado e começa a gritar para Nemo se afastar dele. Nesse momento, a figura com a foice coleta o artefato brilhante que o cientista deixou cair e ativa o maquinário do laboratório, criando um colapso em toda a estrutura e levando o Mayuri a destruir o painel de controle com a Shisogi de Zou. A zorra toda acaba alertando o resto do Sereitei, que se dirige ao centro de pesquisa, onde todos observam o rápido colapso das partículas espirituais, que se expandem para fora do laboratório, criando uma nuvem densa que espelha um líquido branco que se transforma em cobras gigantes envolvidas em eletricidade. A situação escalou muito rápido. Enquanto isso, no interior do centro de pesquisa, Zaraki Kenpachi é o primeiro a chegar e é muito engraçado que ele já mete pro Mayuri falando: "Ô, qual é, cientista? Finalmente endoidou de vez?" O Mayuri, então, todo desengonçado, já libera a Bankai e aí temos o nosso primeiro embate do filme, onde Zaraki tanca a investida do bebê gigante, mas acaba engolido pelo líquido branco. Cara, esse roteiro tá muito meme. Enquanto ondas de cobra gigante se espalham pelo Sereitei, a Rukia chega no local e questiona o que está acontecendo. E nesse momento, uma jovem das coxa grossa aparece flutuando, dizendo que vai apagar a existência dela. A mesma figura com a foice surge novamente e, ao som de uma melodia suave, passa a lâmina no pescoço da Rukia, assim como fez com Mayuri. Nesse momento, algo muda na Soul Society e todos esquecem que a Rukia existiu. Enquanto o Sereitei é tomado pelo líquido branco, o rapaz com a foice e a jovem observam a situação e levam a Rukia junto com eles. No mundo humano, o Ichigo sente um breve desconforto e pergunta pro Kon o que ele tá fazendo, e ele responde que tá tentando decifrar a última mensagem deixada pela Rukia. O Ichigo pega o papel, observa e não entende nada. O Kon então briga com ele, dizendo para não debochar da mensagem da Ne-san, e aqui o Ichigo pergunta: quem é essa tal de Ne-san? Nesse momento a gente percebe que até o Ichigo esqueceu da Rukia. O Ichigo. Mas essa amnésia não dura por muito tempo, já que depois de adormecer, ele começa a lembrar dos momentos que teve com ela. Despertando no meio da noite e sentindo que algo está acontecendo com a Rukia, o Ichigo pega a mensagem com o Kon e se dirige até a loja do Urahara. E aqui é o momento que só as pessoas mais atentas vão perceber, que é o clima de desconfiança no local. A Ururu se assusta quando o Ichigo chama ela pelo nome e o Jinta no fundo fica olhando atentamente para ele. Guardem esse trecho que eu vou comentar sobre ele de novo logo logo. Na loja a gente nota que o Urahara também não se lembra da Rukia, apesar do nome dela aparecer na lista de clientes. Ele então cita o incidente na Soul Society e o Ichigo junto com o Kon concordam em partir pro Sereitei para investigar a situação.
situação. Mas antes, o Urahara pergunta ao Ichigo qual seria a sua relação com a Rukia, e ele responde que ela é uma companheira muito importante. Essa frase solta pra galera mais leiga até poderia indicar que existe um indício de sentimento romântico, mas calma que o próprio Kubo respondeu essa questão numa entrevista sobre o filme na época, onde ele explica que o relacionamento entre o Ichigo e a Rukia é mais que uma amizade, mas não é um amor romântico. Seria semelhante a um relacionamento parental. Isso foi dito pelo autor em 2008, então não dá nem pra argumentar que ele quis mudar alguma coisa depois. Créditos ao meu mano Alexandre Galvão por trazer essa pequena curiosidade pra nós aí. De volta ao filme, na manhã seguinte, o Ichigo chega à Soul Society, enquanto o cara da foice e a jovem das coxa grossa ativam o artefato luminoso e causam uma nova onda de partículas espirituais, provocando uma grande destruição e os ajudando a escapar do Sereitei. Nesse meio tempo, o Ichigo se encontra com o Hisagi e no meio da confusão acaba ativando a sua Bankai com a máscara Hollow, o que desperta o alerta nos Shinigamis e leva o Hisagi a ordenar a sua prisão. O Ichigo rapidamente foge do local, mas é interceptado pelo Renji, que também não se lembra dele, muito menos da Rukia. E aqui a gente logo percebe que, como o surgimento do Ichigo está profundamente ligado à própria Rukia, todo mundo também se esqueceu dele por tabela. É como se ele nunca tivesse recebido os poderes de Shinigami e, consequentemente, nunca visitou a Soul Society para salvar a Rukia. Enquanto foge dos dois, o Ichigo acaba trombando com o Komamura, que, como um bom Bankai Spammer, já ativa a sua Kokujo Tengen-myo. Porém, como o samurai gigante é meio bucha, uns 4 ou 5 Getsuga Tenshou já dão conta do recado. Corta a cena e vamos pra Rukongai, onde a Rukia desperta numa cabana e é recebida pelo cara da foice e a jovem das coxa grossa, que se apresentam como amigos de infância dela. Na reunião de capitães, a Unohana relata os cidadãos que foram petrificados pelo colapso de partículas espirituais, enquanto Komamura comenta sobre o Ryoka, que invadiu o Sereitei e parecia conhecer todo mundo. Se inteirando da situação, o velho Yama declara emergência e dá ordem para os esquadrões procurarem pelo Ryoka. Enquanto isso, o Ichigo está sendo curado das feridas pelo Hanataro nos esgotos do Sereitei, no mais absoluto copia e cola, remetendo diretamente aos eventos da Soul Society. De volta a Rukongai, enquanto a Rukia não se recorda da sua vida como Shinigami, a jovem das coxa grossa revela que ela é irmã do cara da foice e que os dois receberam da Rukia a promessa de que ela lhe daria nomes. Em seguida, temos um pequeno flashback onde mostra os dois super alegres pela Rukia escolher seus nomes, mas infelizmente ela não se lembra deles no momento. Eu acho que eu nem preciso comentar muito sobre a questão dos nomes em Bleach, né? E como eles garantem poder e identidade às coisas. O Ichibei sintetiza isso perfeitamente durante o arco final, na cena que ele dá ao Yurabarra o nome de Formiga Preta. Então em Fade to Black, a questão dos nomes também tem um peso importante. A mensagem tá toda lá, pô. Mas gente, tá implícito. De volta ao Sereitei, na mansão Kutiki, o Byakuya tá no santuário da Rizana e demonstra uma desconfiança em tudo que tá acontecendo. O Ichigo chega e explica pra ele que a Rizana era realmente muito parecida com a Rukia, mas o Byakuya não consegue recordar. Nesse momento, vários Shinigamis aparecem liderados pelo Renji, que tiram um X1 com o Ichigo ali mesmo. Enquanto libera a Bankai, o Ichigo dá uma provocada no tenente perguntando o porquê ele também não utiliza a sua Bankai. E o Renji mete o louco dizendo, ué, eu? Bankai? Tá brincando comigo, pegadinho? O Ichigo então golpeia o tenente, causando uma breve lembrança do seu último duelo. E antes que a luta se estendesse pro Byakuya, o capitão acaba confiando nas palavras do Ichigo e revela a localização do distrito de Rukongai, onde a Rizana nasceu. Tamo junto, Byakuya. Os de verdade eu sei quem são. Na manhã seguinte, o Renji tá se recuperando da batalha e o espírito da Zabimaru aparece pra tirar satisfação, falando, ô, tá maluco, mano? Por que tu não usou a Bankai? E o Renji fica, caraca, meu irmão, vacilei mesmo. Foi moleque. Em Rukongai, o Ichigo chega na quebrada e logo encontra a Rukia no topo de uma colina. Ele se lembra dela, ela não reconhece ele e uma tensão paira no ar. Nesse momento, os irmãos aparecem e a Rukia começa a ter breves relances das suas memórias com o Ichigo, o que deixa ela mal e com muita dor de cabeça. O cara da foice investe contra o Ichigo, que de cara já nota que ele não está usando chumpo e que a sua foice é capaz de atravessar a Zangetsu. Depois de um breve embate, os irmãos junto com a Rukia simplesmente somem
do mapa. Enquanto isso, dentro da prisão do Sereitei, o Mayuri, ainda detido, recebe uma visita inesperada do Urahara, que revela que o cientista maluco é tão maluco que ele foi capaz de fazer um backup físico do próprio cérebro. O engraçado aqui é que o Mayuri esqueceu de tudo, até do próprio nome, mas ele não se esqueceu do Urahara, o que prova que o vínculo entre os dois é muito poderoso, seja pro bem ou pro mal. Corta pros arredores de Rukongai e o Ichigo, com cara de poucos amigos, começa a refletir sobre a Rukia ter se esquecido dele. Depois de uma breve conversa com Kon, eles decidem ir atrás dela, mas acabam impedidos pelo Yumichika, Ikako e Hitsugaya. No primeiro round, o Ikako parte pra cima e no segundo é o Hitsugaya que troca golpes com o Ichigo, mas antes que o capitão levasse vantagem, o Renji aparece utilizando a Zabimaru para defender o Ichigo. O tenente explica que pela cabeça ele sabe que o Ichigo é um inimigo, mas a sua alma diz o contrário. Nesse momento, todos são surpreendidos por uma Heiatsu gigantesca que indica a chegada do velho Yamamoto, que também vem acompanhado de outros capitães. Momentos depois, ao Mitsukido aparece e todos avançam contra o Ichigo, mas antes que a luta começasse, o Urahara aparece no céu repelindo a todos com a Benihime. E gente, se vocês querem uma definição absoluta de aura, é só assistir a esta cena. Kisuke Urahara surge com o clássico manto de capitão, dando aquela olhadinha de canto de olho. Isso, senhoras e senhores, é o puro suco do fanservice, tá? Não tem motivo nenhum para eles meterem o Urahara vestindo a roupa da firma, mas mesmo assim eles fizeram e foi bom demais. Em seguida, a Yoruichi aparece e os dois explicam toda a situação, enquanto o Ichigo e Renji se apressam para salvar a Rukia. A Yoruichi começa dizendo que todos ali sabem que alguma coisa tá muito errada e que esse forte desconforto foi o que levou o próprio capitão comandante a sair dos seus aposentos para ir atrás de um simples Ryoka. Aí eu perdi no argumento. O Urahara então complementa afirmando que a memória de todos foi apagada, sendo essa a obra de um certo Hollow que ele mesmo pesquisou no período em que era capitão. Basicamente, o Hollow podia se instalar no Compako e controlar esse corpo. No momento que o hospedeiro ficava fraco, o Hollow saía e procurava por outro. Mas o interessante é que esse Hollow também detinha uma espécie de foice capaz de cortar memórias. Essa que foi responsável por eliminar todas as lembranças relacionadas à Rukia. O lance é que, como o Ichigo está diretamente relacionado a ela, todos também foram incapazes de se lembrar dele, inclusive o próprio Urahara. É por isso que eu destaquei aquela cena lá no início, onde os dois estão conversando na loja. Ali, nem o próprio Urahara, o Jinta, a Ururu e a Yoruichi se lembram do Ichigo. Por isso o clima de desconfiança. É muito legal que quando você reassiste ao filme, acaba pegando esses pequenos detalhes. Em seguida, temos outra cena muito legal, onde para localizar a Rukia, o Ichigo apela para a técnica de Reiraku, que apareceu lá no início da obra, onde ele visualiza aquelas fitas espirituais e descobre exatamente onde a Rukia está, e ela se encontra justamente no laboratório do Mayuri, para onde foi levada inconsciente pelos irmãos, que planejam através daquele artefato brilhante colapsar o local completamente, destruindo assim todo o Sereitei. Ichigo e Renji chegam ao local em grande estilo ao som de Number One, e todos enfim se encontram cara a cara. Nesse momento, a Rukia olha para o Renji e começa a se lembrar dele, ao passo que as suas memórias com o Ichigo também acabam voltando. A jovem das coxa grossa então fica muito pistola e não vê outra escolha senão fundir a sua própria existência com seu irmão e a Rukia, para que assim todos fiquem juntos para sempre. Num berro extremamente agoniante, os três se fundem numa entidade só e afundam o artefato brilhante no maquinário do laboratório, o que causa uma sobrecarga de partículas espirituais que se espalha por todo o Sereitei. O Renji fica para cuidar das criaturas que surgem do líquido branco, enquanto o Ichigo parte para enfrentar a Rukia, que convenhamos, né, ficou com um visual muito irado. Com a destruição do laboratório, um monstro enorme digno dos contos de Cthulhu surge no Sereitei e começa a destruir tudo pelo caminho, o que leva o resto da Gotei 13 a entrar em combate, incluindo o próprio Yamamoto. É muito legal que praticamente todos os personagens têm a sua sequência de luta, mas eu queria destacar o breve
momento do Kitaki e o Kyorako lutando juntos, além do Zaraki que mais uma vez só aparece no final perdendo o tapa-olho, e o Urahara que dá um show à parte demonstrando várias técnicas da Benihime. O cara nesse filme tá em outro patamar, bicho. Toda a sequência que aparece ele tá incrível. A luta do Ichigo com a Rukia também tá excelente, com vários momentos de trocação franca de golpes muito bem animados. No meio do combate, o Byakuya aparece pronto para finalizar a Rukia e acabar com todo aquele sofrimento, mas o Ichigo toma a frente afirmando que ela ainda está ali e que vai trazê-la de volta. Nesse momento temos o sonho molhado de muitos fãs de Bleach, onde ganhamos um flashback do episódio 1 do anime, mas com uma nova animação e em formato 16:9. Esse sendo um vislumbre do que poderia ser um remake de Bleach. Será que um dia rola? Ichigo e Rukia então se chocam pela última vez e o nosso protagonista perfura seu peito compartilhando uma parte dos seus poderes com ela, assim como a Rukia fez com ele no início da obra. Uma luz super intensa envolve os dois e a existência dos irmãos finalmente se separam da Rukia. Depois de todos destruírem o Cthulhu, o Urahara chega ao local enquanto a Rukia corre em direção aos irmãos. E aqui descobrimos os eventos que levaram os dois a cometerem todos esses atos. Voltamos ao passado, onde um Shinigami possuído pelo Hollow da Foice estava atacando os irmãos. A Rukia chega a lutar contra ele, mas acaba dominada pela criatura, que por pouco só não possuiu o corpo da Rukia graças à intervenção dos irmãos. Nesse momento, a Rukia, incapaz de reagir, apenas observa o Shinigami golpear fatalmente os dois. O Urahara então complementa dizendo que ela não se lembrava do evento devido ao poder do Hollow que apagou essa memória. E informa ainda que, como um último ato de proteção, os irmãos permitiram que o Hollow da Foice os possuísse. Como já eram carcaças sem vida, a criatura escapou rapidamente para o Ecomundo, mas lá foram os irmãos que se apoderaram da consciência e os poderes do Hollow. É um caso semelhante ao que ocorreu com o Kaien, mas naquele cenário foi o Hollow que tomou o corpo do Shinigami. Eu também queria destacar uma cena que eu achei um pouco chocante, que mostra as crianças naquela situação momentos depois de serem atacadas. De volta ao presente, a Rukia finalmente se lembra do nome dos irmãos, com a jovem se chamando Homura e o cara Shizuku. Em seus momentos finais, os dois se despedem da Rukia e ela cai em prantos enquanto a chuva desaba sobre o Sereitei. Não seria Bleach sem chuva, né? Mais tarde, o Ichigo encontra a Rukia e reflete sobre os vínculos forjados entre as pessoas e como esses laços podem até mesmo transcender a morte, onde mesmo que haja o esquecimento, em algum outro lugar, todos estarão juntos de novo. Bleach Fade to Black é um filme muito legal. Como eu falei no começo, é o meu longa favorito da franquia. E se você assistiu até aqui, eu nem preciso dizer muito o porquê, né? A animação, o enredo e os vilões são muito bem apresentados e eu realmente não tenho muitas críticas a fazer. Até o ritmo do filme eu acho legal, então pra mim é 10/10. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu o conteúdo, por favor, não esqueça do like. E se tiver interesse em mais conteúdos de Bleach, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, beleza? Obrigado pelo apoio. Aqui é o Matheus do canal Bambuto e até mais.